Oi, meu nome é Ângelo Abu, eu sou ilustrador e autor do Macunaíma, em parceria com meu amigo Dan X. Quando a gente começou o processo do Macunaíma, de construção dos personagens, primeiro a gente procurou extrair tudo que o texto tinha sobre aquele personagem. Então, todas as descrições, tanto em palavras quanto nas entrelinhas sobre aquele personagem, a gente listou para que a visão daquele personagem fosse dada mais pelo Mário de Andrade do que pela gente. E também com todo o cuidado para que a versão cinematográfica não contaminasse a nossa visão também, porque a adaptação do filme foi uma versão que colou muito no imaginário do país, né? Então, a versão, assim, o Grande Otelo como Macunaíma é uma imagem que está muito colada ao personagem. Então a gente foi tentando descolar do filme e descolar das nossas próprias previsões e tirar do texto. Vamos falar um pouquinho do contexto no qual o Macunaíma foi criado, né? Foi concebido. Na década de 20 do século XX, houve um movimento em São Paulo, que foi chamado de modernismo, no caso a primeira fase desse movimento, no qual vários artistas se uniram propondo uma ruptura com o que vinha acontecendo na história da arte no Brasil, né? E o Macunaíma foi a apoteose, foi assim, uma alegoria, foi criado alguns anos depois, da Semana 22, em 1928, mas ele incorporou muito bem esse espírito que eles estavam propondo, porque a conclusão que os modernistas chegaram era que todas as culturas que formaram o Brasil influenciaram, de certa forma, sobre o brasileiro, criando uma coisa muito própria. Fizeram uma analogia com o canibal, né, com os indígenas iniciais, antropófagos, né, que devorariam todas as culturas que chegavam até nós para poder regurgitar uma coisa original, que seria a cultura brasileira. Então, no Macunaíma, tem influência da literatura romântica mesmo, tem da literatura indígena, de histórias em quadrinhos, tem colagem assim, de carta com estilo, passa do humor pro erótico, pro folclórico. Eu acho que cabe comentar que essa visão da antropofagia dele ressalta os valores positivos do inimigo derrotado, né? Que os índios faziam isso. Eles comiam o inimigo derrotado não como humilhação, mas para adquirir as características positivas daquele inimigo, né? Uhum, Então, a antropofagia cultural vai muito nesse sentido também, né? uhum. De pegar essas culturas, degluti-las e absorver o que elas têm de interessante numa roupagem nacional brasileira, né? Uhum. Por isso que o subtítulo, né, o herói sem nenhum caráter, que é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ele, de certa forma ele é irônico, porque o nenhum caráter, ao mesmo tempo, ele possui todos os caráteres, vamos dizer assim. Porque o Macunaíma, assim, tem hora que ele é uma criança mimada, tem hora que ele é um adulto hediondo, assassino, né, estuprador, né, tem a cena de estupro terrível da Si, que é uma alegoria porque o Mário de Andrade ele trazia vários problemas da história do Brasil, executados pelo personagem do Macunaíma e debatidos, né? Então, desde do estupro da população indígena, racismo, vários temas antigos, né, que forjaram o Brasil, estão ali presentes de forma crítica, né, nesse personagem. E até a metáfora depois, quando ele fica adulto, né, quando o personagem do Macunaíma fica adulto, ele fica um corpo gigante, taludo, né, como ele diz, com a cabeça de piá, uma cabecinha de criança pequena. Isso também não deixa de ser uma metáfora da visão do Brasil que ele tinha na época, como um país gigantesco, mas com a mente muito limitada ainda. Sendo coerente com o espírito da antropofagia, de pegar várias influências para criar uma coisa original, a gente fez a mesma coisa. Foi pegando influências que a gente achava pertinentes à história, né? Desde outros artistas modernistas, para inspirar certos quadros. Então tem vários momentos aqui na história que a gente pega a arte do Caribé, da Tarsila do Amaral, do Picasso, Miró, enfim, Debré, né? Tem vários artistas que a gente se inspirou para criar determinados quadros. Uma coisa interessante que, quando a gente foi fazer também,
No final do livro, a gente criou uma parte autobiográfica, que a gente chama de antropofagofagia. Que, na verdade, o que significa isso? A fagia do antropófago. A gente pegou o antropófago, que no caso é o Mário de Andrade, né, que ele está devorando, antropofagizando várias culturas, e nós mesmos fizemos uma antropofagia dele. Então, esse livro, quando a gente transforma o livro em quadrinhos, a gente está devorando o livro para regurgitar a sua versão em quadrinhos. Esse livro, ele dá para trabalhar vários temas, né? Desde debater o modernismo brasileiro em si, a comparação do modernismo brasileiro com o modernismo mundial, a Semana de Arte Moderna, de 22, dá para trabalhar adaptação entre linguagens, desde a linguagem do livro para os quadrinhos, até a linguagem que o próprio Mário de Andrade trazia para o seu próprio livro, né? Que ele trazia linguagem assim, de quadrinhos, de jornal, de romance. A própria miscelânea estilística que ele fez convida a essa reflexão sobre a transposição de uma linguagem para outra, né? De uma mídia para outra. Esse livro ele propõe um pensamento crítico sobre diversos assuntos nacionais, né? Assim, desde identidade cultural, a formação do Brasil, formação étnica do Brasil, né? E temas como diversos temas sociais, racismo, sexismo, ética. Ele trata várias questões muito importantes. O choque entre uma cultura do Brasil tradicional, rural, para um Brasil moderno, urbano também, está presente. Linguagem erudita, linguagem popular. Tem vários antagonismos se chocando ali dentro desse livro para gerar sínteses no pensamento, né? Assim, ele propõe vários debates internos que levam o leitor a refletir mesmo sobre o país em si, né?